terça-feira, o presidente Lula disse que pessoas com transtornos mentais têm problema de desequilíbrio de parafuso, em uma fala que foi vista como preconceituosa. Na minha opinião, a ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então nós temos que entender e pensar, e analisar. A fala aconteceu durante um encontro com os chefes dos 3 poderes, além de governadores e prefeitos, para tratar de ações de prevenção à violência nas escolas. Começo com você, Cláudio Dantas. Você também viu como uma fala preconceituosa, Dantas? Absolutamente preconceituosa. O Lula, ele não é de hoje que ele tem trocado os pés pelas mãos e vem repetindo bobagens, soltando frases que ou agridem, ou denigrem, né, a imagem de alguém, ou acusam, ou criam constrangimentos entre poderes, internamente aqui, até com países lá fora. Nós vimos aí nas últimas semanas essa turnê pela Ásia e as bobagens que o Lula falou, que escandalizaram o Ocidente democrático. Inclusive, começaram a ficar muito preocupados e querem que ele repita isso pessoalmente. Então tá lá, vem aqui Lula, Espanha, Reino Unido, querem que ele visite. Aí é engraçado porque o governo fica dizendo assim, não, tá tudo bem, é o melhor momento da diplomacia do Lula. Inclusive, ele está sendo convidado por vários países. Não está sendo convidado, não. Ele está sendo convocado a dar explicações. Porque ele está conduzindo o Brasil para uma guerra. E ele está conduzindo a sociedade brasileira para o caos institucional, para a pobreza, para a miséria absoluta. Vem governando com as patas. Então, assim, é preciso começar a se questionar se ele está em condições psicológicas para governar. Hoje mesmo ele repetiu várias coisas aqui. Ele disse o seguinte, falando sobre o Ministério da Pesca. Abre aspas, ele sempre coloca o Ministério da Pesca em uma secretaria no Ministério da Agricultura. Se peixe nascesse em terra, tudo bem, mas não nasce. Quer dizer, o sujeito, cara, ele tá falando demais. Ele tá falando como peixe. E como peixe, vai morrer pela boca. Zé. É verdade, sim. Essa subproteção do Estado... ela vem de uma lei antimanicomial que foi aprovada pelo PT, o deputado do PT de Minas Gerais, o Paulo Delgado, que aprovou, e o argumento era muito bom, de que havia manicômios como o de Barbacena, né, que era uma prisão terrível, né, desumana, e era verdade. Em vez de consertar isso, ou seja, promover hospitais psiquiátricos, decidiu simplesmente abolir. E as famílias que tenham pessoas que passam por surtos e tal, que se resolvam e que chamem, no caso do surto, a polícia que não sabe o que fazer. Chama o corpo de bombeiros que remedia mais ou menos, mas não existe nada para colocar no lugar. Pavinato, eu sempre falei aqui sobre esse problema, dizendo que e não é uma exclusividade do Brasil, o mundo inteiro relega as doenças mentais e paga muito caro. O mundo inteiro paga caro por isso. E eu acho, vamos falar do Brasil, que não é tão simples assim, mas entendo que já passou da hora de se criar no SUS um caminho específico para esse tipo de acompanhamento. É claro, estou entendendo aqui, colocar pessoas nos manicômios, à volta dos manicômios, não é isso. Mas a possibilidade, sim, de internação. É isso. Eu já ouvi falar de famílias que têm 2 autistas e que não tem carro, e leva os 2 autistas de ônibus para o médico. E imagine um surto de um pai com 2 autistas dentro de um ônibus. Quer dizer, não existe uma atenção adequada para a saúde mental e a sociedade paga muito caro por isso. E Pavinato, eu estou chamando sua atenção porque
Você trouxe aqui para mim uma novidade, a história de que a psiquiatria na área jurídica e na área criminal é recente, né? E eu aprendi isso, que é muito recente mesmo. Existiam algumas coisas que são horríveis, como aquela teoria lambrosiana, enfim, olhando aspectos físicos, que tentando explicar o crime através de características de criminosos e tal, mas uma tese científica para acompanhamento e para evitar crimes assim, é isso que falta no governo. Essa fala de Lula, ela é, assim, de uma ignorância muito grande. E esta ignorância nasce exatamente do preconceito, desse preconceito geral. A doença mental, ela não deixa marcas, ela não tem um rosto, não sai sangue. E aí todo mundo diz, quando alguém está deprimido, tem tudo na vida, tem carro novo, tem não sei o quê, e está aí triste. Em vez de encarar a vida, não é assim. É um problema, é uma doença que tem que ser tratada, assim como alguém coloca um óculos quando não está enxergando direito, através de remédios, naturalmente prescritos por profissionais, melhora a qualidade de vida e melhora, inclusive, para a sociedade. Em vez de exatamente se informar e falar sobre isso, o presidente da República vem com uma fala tão preconceituosa assim. E aí não sei de que parafuso ele está se referindo. Se é o dele ou se é dos outros. É só para lembrar. Pois não, Pavê. Lembra do Bolsonaro quando ele falou que o quilombola pesava não sei quantas arrobas? Não, pesa tantas arrobas. Agora ele chama metade do eleitorado de retardado, literalmente. Alexandre de Moraes ao lado. Você, Mota? Quando alguém quer expressar uma ideia, mas não tem instrumentos para isso, ela corre o risco de dizer absurdos. Nós vimos aqui um exemplo outro dia, né? A presidenta de um banco falando de países do norte que pertencem ao sul. Quando você mistura a incapacidade de se expressar com a arrogância de achar que a sua opinião é relevante, o que você tem é uma mistura explosiva. Isso, meus amigos, caro espectador, é uma demonstração prática da importância de um bom sistema educacional que não ensine apenas decoreba para passar em prova. Nós precisamos de um sistema de ensino que ensine a ler, a interpretar um texto, que ensine a escrever, que ensine a pensar logicamente. Esse é mais um exemplo que nós vimos da importância da leitura, da importância de conhecer a cultura ocidental, de conhecer o legado maravilhoso de pensadores, de filósofos, de escritores, de estadistas que nós temos hoje, a um toque de um botão, um legado que vem desde a Grécia. Quem não conhece nada disso e não consegue articular um pensamento minimamente coerente, acaba se afundando em um mar de ideologia barata e discurso populista. É um cruzamento absurdo, raivoso e empobrecedor de Marx com Paulo Freire. O resultado disso é a incapacidade de formar uma frase coerente. Imaginem, então, pensar em políticas públicas.